A polícia investiga o assassinato de um ex-vereador, Zezinho do PT, morto a tiros nesta tarde em Jandira, na Grande São Paulo. Segundo testemunhas, um homem armado desceu de um carro e atirou no político a queima-roupa. Zezinho foi candidato a deputado federal neste ano, mas não se elegeu. Ele atuava como cabo eleitoral de Lula e também do candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad. Integrantes da campanha de Haddad lamentaram a morte. Zezinho fez diversas denúncias de corrupção quando era vereador. As motivações do assassinato são desconhecidas. Como eu mesma ressaltei nesse finalzinho, né, Fabi? Não há ainda nenhuma confirmação de possível motivação política para este assassinato. As autoridades de segurança ainda vão investigar o caso, mas é uma situação que não nos deixa não nos permite deixar de pensar, melhor dizendo, no avanço da violência política nesse ano, né, Fabi? Verdade, e por esse crime dá até para observar também, Lívia, dá para dizer, embora não tenha ainda, como você disse, a investigação, provavelmente uma execução, né? Um crime que não deu nem a chance dele se defender. Então tem essa investigação, tem realmente, Lívia, muitas notícias de crime por motivação política, que é igualzinho, eu sempre comparo aos crimes de torcida organizada, tá? E por que eu comparo? Isso não é à toa. Os grupos, pelo menos aqui em São Paulo, da polícia científica, da polícia que lida com esses problemas de torcida organizada, são os mesmos que estão sendo deslocados para averiguar isso, para fazer essa perícia, porque, se a gente for observar, é quase o mesmo tipo de comportamento. E isso já foi muito prejudicial ao futebol, tenho certeza disso, e também é muito prejudicial aí à política. Então, a gente tem que ter essa noção e não elevar o tom, porque é isso que acaba ocorrendo, Lívia. Não estou dizendo que esse crime seja isso, mas a gente tem notícias que podem acontecer sim. Com certeza, a gente trouxe muitas notícias, né, ao longo dos últimos meses de casos que estão sendo investigados por possível motivação política para esses crimes, né? Agora, o que você acha que explica essa onda, essa possível onda de casos de violência política que a gente está vivendo, Fabi? É porque a gente está diante de uma eleição extremamente polarizada, diante dessa radicalização política, isso seria um dos motivos para isso? Ou o que pesa mais nessa questão são as deficiências na legislação brasileira em relação a esse tipo de crime? Olha, Lívia, você tocou num ponto que até gosto de falar e é obrigada pela oportunidade de dizer. O Brasil, de uma forma geral, é conhecido, infelizmente, por ter um excesso de leis e um excesso de impunidade. Então, algo não está funcionando. E o brasileiro, quando ele vê impunidade, aqui eu estou falando das mais diversas, tá? Não é somente a ver com política, não. E quando ele se sente que ele não tem a quem recorrer, porque pelo menos ao mais pobre, isso é real, aquele que não tem acesso, isso é verdadeiro à justiça, então essa sensação que fica, acaba transferindo esse sentimento de impunidade para essas outras esferas que a gente está falando. Então foi muito visto isso no futebol, se for fazer um estudo aí antropológico até do assunto, você vai chegar nesse denominador, e na política a mesma coisa, só que na política ela tomou um pouco mais de reverberação, porque nós não tínhamos isso no passado, ou achávamos que não tínhamos, né? Na verdade, sempre houve essa discussão, porque eu lembro que meu avô retratava, assim, temas um pouco mais difíceis. O diferente é que na época do meu avô, a punição era mais severa, então as pessoas não ousavam fazer esse tipo de coisa e nem exagerar aí, né, Lívia? Eu estou falando de casos concretos, de violência concreta, de que você odeia o próximo, deseja a morte, faz o mal, de crimes elencados mesmo no Código do Processo Penal, no Código Penal, que se você fizer, é um atentado contra a vida. Então é disso que eu estou falando e é disso que eu acho que a sociedade tem que discutir efetivamente para ver se dá uma colocada de panos quentes aí, porque a gente não merece passar por isso.